Gente, parei aqui a gravação e retornei, porque para a gente depois conseguir assistir tudo no YouTube de forma dividida, senão, para quem não está conseguindo acompanhar, está caindo a internet, aí, indo e voltando, a gente depois pode ter a possibilidade de assistir, né? Esse debate é super importante, porque eles mostram, na verdade, com esses exemplos, então, ricos, né, que a Kátia trouxe para a gente, que existem... na verdade, é com a organização comunitária, com a gente unido, forte, apesar das divergências, que divergência sempre vai ter, né? É impossível, nós somos pessoas, né, diferentes, né, com pensamentos diferentes, mas se a gente não se organizar e não estiver juntos, coletivamente, né, por um objetivo comum, são nesses momentos, inclusive, que a gente está vivendo hoje, pandemia, que a gente vê a importância disso, né? Esses exemplos que ela trouxe para a gente mostram exatamente isso. Quem está organizado, né? Quem está junto, quem está trabalhando junto, com o objetivo, consegue viver melhor, consegue passar por essas situações de uma forma melhor. E a gente trouxe, eu vou tentar ser bem breve aqui, nessa atualização do diagnóstico participativo, porque esse diagnóstico é um trabalho que foi feito antes, né, do início do PABG, né, foi a primeira parte do PABG, e que nas nossas primeiras reuniões, que foram em 2019, eu ainda não estava na equipe, mas foram em 2019, essas reuniões foram exatamente para retomar, confirmar, né, essas informações que foram levantadas junto com os pescadores. E durante esse período do projeto, esses 3 anos, a gente foi tentando atualizar também essas informações, trazer algumas coisas novas. E pode até passar já, Gabi, por favor. E o que a gente traz, né, foi feito aqui em 2014, 2016, ele é a base do PABG, foi validado nas reuniões, e ele traz esse caderno aqui, essa capa aqui, até do caderno novo, né, que a gente vai passar aqui muito rapidamente, mas que vocês já podem acessar, a gente colocou ontem no grupo do PABG no Facebook, vocês podem clicar e ler com calma as informações. Aqui a gente vai passar bem rapidinho, pode passar, Gabi. Essa metodologia que foi sobre o diagnóstico, como foi feito anteriormente, né, um trabalho de pesquisa, com oficinas, e depois foi feito um trabalho todo anterior, antes da UPEA. Pode passar. E a gente agora, para essa atualização, né, por conta da pandemia até, né, a gente teve algumas dificuldades, obviamente, então a gente trabalhou aqui com os dados que foram confirmados, né, pelas comunidades, alguns que foram confirmados, outros que foram alterados nas reuniões que a gente teve em 2019. Tem uma análise da equipe também, né, por conta dessa vivência, né, em campo com vocês, o trabalho que é feito com os pescadores. Pesquisas de dados sobre os documentos que existem sobre a pesca na Bahia, que são inúmeros, são vários, mas como o próprio Sérgio Ricardo disse também tem divergências, né, várias, né, você não tem alguns dados, às vezes, né, muito confiáveis, né, que são realmente muitos dados. E alguma coisa também que a gente utilizou de dados estatísticos, que também a gente teve essa dificuldade, porque não teve, né, o censo, né, que teria a cada 10 anos, não aconteceu ainda. E trouxemos alguma análise de dados também sobre os impactos da pandemia. Pode passar, Gabi. Esses são alguns dados, até tem uns dados antigos, até, que mostram exatamente que é a falta de dados, assim, muito novos, por isso que vocês vão ver dados aqui de 2002, por exemplo, né, que fala, por exemplo, que 33% do que a Baía de Guanabara produzia vinha da pesca artesanal, né, isso em 2001, mais 6 mil toneladas, e que agora já dados mais recentes de pesquisa de monitoramento, né, do trabalho que é feito pelo projeto de monitoramento da atividade pesqueira, pela FIPERJ, né, com a Petrobras, 1.245 embarcações artesanais identificadas no monitoramento da Baía de Guanabara. São dados um pouco mais recentes. Pode passar. E aqui a gente reforça um dado que a Luciana até tinha falado mais cedo, né, do percentual de acesso à internet, né, entre os pescadores que trabalham com a gente no PABG, né, por isso que até essa dificuldade de participação nas atividades remotas, né, o fato das pessoas realmente não terem acesso à internet, né, é um problema de que a gente, por exemplo, no diagnóstico participativo lá em 2016, né, e depois na validação em 2019, a gente não falava que era um problema, né, isso não era apontado, mas hoje a gente vê que é um problema que já existia, mas ficou mais acentuado no momento que a gente precisou,
né, no momento que as escolas precisaram, no momento que as comunidades precisaram, a gente viu o quanto que quanto que é difícil, né? Essa questão da exclusão digital é um problema que a gente não tinha, ninguém tinha identificado, né? Junto às comunidades pesqueiras, por exemplo, e hoje está bem claro que é um problema, é uma questão. Deixa eu passar. Esse mapa daí é um mapa que retrata um pouco do que o Sérgio, do que a Kátia, o Flávio, todo mundo estava falando aí sobre exatamente essa questão da restrição à área de pesca, né? A perda do território, no caso aqui o maretório também, porque, né, hoje essa área vermelha toda aí são áreas de restrição à pesca, né? Porque você tem os empreendimentos, né? Não só empreendimentos de petróleo e gás, mas também tem embarcações, né, as grandes embarcações, o tráfego de embarcações cada vez maior por conta desses empreendimentos, tem área de restrição porque também tem área de restrição por causa de proteção ambiental também, tem área de marinha, enfim, tem muito pouco espaço que, na verdade, né, tá possível de se pescar aqui, pelo que a gente vê, né, meio assustador, quando a gente vê assim, vocês vivem isso no dia a dia, quando a gente vê, a gente leva um susto mesmo. E além desse problema, que é o problema que, né, a gente falou, de perda de território é o problema principal, né, tem outros problemas, como, por exemplo, a falta ou deficiência de saneamento básico, que é um problema do Brasil inteiro, né, e no Rio de Janeiro a gente vê por conta né, o Sérgio Ricardo sempre está aí à frente das questões da limpeza da Baía de Guanabara, desses projetos, está sempre trazendo informações para a gente, e a gente vê que, né, quanto que é difícil, né, porque você faz os projetos de limpeza da Bahia, mas você está sempre poluindo mais, né? Porque a gente não tem realmente um saneamento eficiente, né, de verdade, então está sempre poluindo. O aumento dos custos, né, para a produção, para quem pesca, que vocês que pescam sabem, né, porque tem a poluição, tem os impactos da cadeia de petróleo e gás, então você vai ter que cada vez pescar mais longe, aí você gasta combustível, você tem o tráfego das embarcações, grandes embarcações, tem os danos aos materiais de pesca, então, assim, cada vez é mais custoso, né, cada vez custa mais para o pescador realmente sair para pescar, né, então, faz até os mais antigos aqui, né, falarem muitas vezes, assim, que já falam para os filhos que não querem que os filhos pesquem, porque eles sabem a dificuldade, o custo que é a falta de políticas públicas para a pesca, né, que começou tão recentemente, né, ter alguma política pública, mas realmente ainda falta muita coisa, né, até essa questão aí que a Márcia trouxe aí, que, né, a gente sabe que, por exemplo, tem política que está com o nome, né, do agricultor, né, que o pescador também é considerado agricultor familiar, mas às vezes o pescador nem sabe que tem acesso a essa política, porque não está o nome lá, o pescador, né, não está evidente, não está claro isso. Então, realmente falta muito política pública mesmo. E a gente também apontou que os conflitos mais comuns com a cadeia de petróleo e gás, o conflito mais comum que foi identificado por esse diagnóstico, e os potenciais também não é só coisa ruim, né, gente? Também tem coisa positiva. Então, esse saber tradicional, essa consciência ambiental, né, essa disposição aí para trabalhar com essa questão de melhoria ambiental mesmo, são coisas que são inerentes, né, às comunidades, que a gente percebe isso como potências. No Rio de Janeiro, a gente trabalha em 4 municípios, no Rio de Janeiro, aqui a gente colocou um pouco dos pescadores que a gente conseguiu identificar nas comunidades atendidas pelo projeto. Claro que tem mais, né, a gente acabou, né, por conta da pandemia também parando um pouco, né, de conseguir fazer esse levantamento em campo, né, mas quase 300 pescadores aqui nas comunidades do projeto, né, que é Ilha do Governador e Paquetá. Dados da pesca artesanal, que mais de 300 embarcações, são embarcações que são pequenas embarcações, né, de madeira, a maioria, né, que traz um pouco de quanto de pescado que teve em 2020, quase mais de 500 mil quilos, né, e as redes. São alguns dados que a gente já traz no diagnóstico. Vou tentar pular um pouco isso, porque vocês depois vão poder ver com mais detalhes no diagnóstico. Né, aí Paquetá é uma comunidade que a gente, né, trabalha no PABG, são os mesmos problemas, danos na rede, poluição, falta de organização, a tradição é um senso de pertencimento a um potencial, vocação turística, né, e os conflitos com a cadeia de petróleo e gás e com pesca de arrasto e tudo mais. Deixa eu pular. Ilha do Governador também, mesma coisa, poluição, e na Ilha do Governador a gente tem a questão do acúmulo de lixo, na Ilha do Governador, a questão das marés que levam o lixo para a Ilha do Governador, né, então quem mora, os pescadores que são da Ilha do Governador sabem bem o que a gente está falando, né, a quantidade de lixo que às vezes se acumula.
fora a proximidade, né, com a Reduc, com outros grandes empreendimentos, a pesca, a questão dos currais, que é uma pesca tradicional, né, por um lado, mas, por outro, tem alguns conflitos, né, por conta disso também, conflitos com o poder público também, por causa de restrições diárias, né, além da Faria de Petróleo e Gás e outros pescadores, e o potencial o mesmo, né, turístico, senso de pertencimento, a área de proteção ambiental do Jequiá, né, e as ações de limpeza, né, a gente, o Thiago Caissara está aí, né, o Paquiro, o pessoal da colônia tem trabalhado muito com projetos na área de limpeza, então, assim, a gente vê que é um potencial que tem muito a se trabalhar também. Vamos passar. Então, aí a gente perguntou para frente, no diagnóstico também identifica pelo trabalho que está sendo feito, né, pelo BAPG, o que se vê para frente, né, o que tipo, que não foi possível fazer atividades, né, com todas as comunidades, né, Suruí e Itambi, por exemplo, a gente conseguiu fazer, começar a elaborar o pré-projeto comunitário, então a gente tem mais identifica melhor o que as comunidades desejam, né, como projeto de geração de trabalho e renda, por exemplo. Só que nas outras comunidades a gente não conseguiu chegar nesse ponto, né, nessa primeira etapa, né, vão ter outras etapas aí para frente, mas a gente conseguiu identificar pelos trabalhos, né, pelo diagnóstico mesmo, alguns desejos, algumas demandas da comunidade, né, na Ilha do Governador, em Jequiá, por exemplo, tem essa afinidade com os projetos de limpeza, escola seletiva, né, que a gente já identificou bem, né, também para a organização de uma rede de comércio solidário, né, e eles querem também a construção de um cais, com ancoragem, manutenção de baixo, que hoje é tudo muito artesanal demais, né, também a gente vê, quando está lá, que a gente vê como é que tudo feito, né, muito no jeitinho, né, poderia ser melhor. Na freguesia também tem uma demanda sobre o ordenamento da praia, né, que hoje eles estão sempre ameaçados de perderem o seu lugar na praia, perder o seu lugar de deixar o barco, né, qualquer hora podem perder, então, assim, é um risco e é uma preocupação, então isso é uma demanda também de ordenamento da praia. Tubiacanga também é uma comunidade muito participativa, né, que está se organizando aí para abrir ou para reativar uma associação. Então, também tem as demandas de um local, né, um local para ter os barcos, para abrigar os materiais de pesca, para consertar embarcações, né. Temos aí a oficina do Delcio aí, que ele mostrou para a gente no vídeo, né, que ele se ajuda, tudo, mas precisa de ter uma coisa mais organizada, né, Delcio? Vamos lá. Bancários também têm essa vontade de regularizar a associação. Existe uma associação, mas precisa de ter alguma regularização. A gente teve umas certas dificuldades para trabalhar com bancários, mas tem a mesma afinidade que o pessoal do Jequiá tem também com ações de limpeza, com demandas por reformas de pias, de embarcação, de rede de comércio solidário. Pode passar. Magé, né, é o município aí que a gente tem, né, trabalha com o maior número de comunidades e com o maior número de pescadores, quase 700 pescadores nessas comunidades, né, até onde a gente conseguiu cadastrar, né, quase 200 embarcações, barcos também, mais da metade de 6 a 8 metros, são barcos quase todos de madeira, né, por exemplo. Tem o caranguejo, está aí, né, diferente um pouquinho, tem o caranguejo que está aí também, como força, né, como potência aí da pesca. Deixa eu passar. Piedade, que é a comunidade aí da nossa amiga Lucimar, né, por exemplo, do Valnei também está aí, já vai falar dele, tem os mesmos problemas, né, de poluição, tem o canal, né, de Magé Mirim, o Roncador, que também sofre muito com assoreamento, com a poluição da água, tem as dificuldades com os órgãos de controle ambiental, né, e por conta dessa questão até do caranguejo, dos currais, do peso, então, são conflitos existentes, né, e tem um potencial turístico grande, tem uma identidade, também tem a comunidade quilombola lá dentro, né, da Piedade, então tem um super potencial para se trabalhar dentro do PADG também. Piedade durante esses 3 anos do PABG, a gente viu um fortalecimento das 2 associações, né, que a gente trabalha lá, né, e identificamos algumas demandas também, envolvendo esse comércio solidário de produtos de pescado, aquicultura, turismo das comunitárias. Não chegamos no pré-projeto ainda, mas, assim, é uma comunidade que tem tudo aí para seguir bem na próxima etapa. Canal e Barbuda, que aí é a comunidade aí, o seu Valnei, né, que está aí com a gente,
a Denise, nossa agente, também está aí, eles, né, começaram a participar aí da Associação do Lutando pela Vida, de Piedade, uniram forças, né? Quando a gente fala de união de forças, esse aí foi um exemplo de união de força que a gente viu durante essa nossa fase 1 do PADG. E também, tem o canal de Majamirim, a degradação afeta muito eles, né? São as questões bem parecidas com o Piedade. Por isso até eles estão juntos aí, né? Por isso que eles aderiram aí realmente à Associação de Piedade, estão demandando também por questões exatamente também no mesmo sentido, né, de melhorar essa venda, né, do caranguejo, né, de conseguir gerar renda com o trabalho que é o originário deles. É uma pesca tradicional. Suruí, né, a nossa comunidade aí, com o Pedro, a Márcia, a Marluça, várias pessoas aqui de Suruí, né, e enfrentam problemas de invasão de espaço de pesca, né, por embarcações de cadeia de petróleo e gás. Tem a questão da ocupação do manguezal por vários tipos de ocupações, por dutos, mas por outros tipos de ocupações também. Tem né, uma organização comunitária que a gente percebe, né, então, são unidos, né, tem as brigas, né, como o Frank Mato estava falando lá de Aquiaba, né, assim, tem muita união também, né, eles são muito unidos e a gente percebe isso como uma potência também dentro de Suruí. E a gente pode passar, Gabi, por isso que também eles estão, né, a comunidade de Magé que a gente está conseguindo, começou a fazer o pré-projeto, né, a organização comunitária foi bem trabalhada, né, e tem essa demanda, né, por ações envolvendo limpeza e florestamento de mangue, e a gente vai conversar mais na próxima etapa. Mauá, né, tem também são comunidades que são bem impactadas também pela indústria de petróleo e gás, e por poluição também, né, por falta de saneamento básico, é visível, falta de políticas públicas também na região, e então são problemas bem semelhantes aos demais, e tem como potencialidade, tem a representatividade, tem a organização comunitária, a OMAR, tem a patrulha ambiental da pesca, então tem um potencial também turístico interessante. E se cogita abrir uma associação, né, foi um debate que teve durante os 3 anos do PADG, de talvez abrir mais uma associação, mas né, isso ainda não foi para frente, né, e projetos futuros de que devem considerar a cata do caranguejo, sempre falado nas reuniões, e a força das mulheres do lugar, né, o perfil empreendedor das mulheres que existem, que moram, que vivem em Mauá. Olaria e Anil fazem parte, né, desse núcleo, né, de Mauá, né, a Edna, que é uma integrante da Comissão Regional de Olaria, e eles buscam sempre falavam sobre oficinas para geração de renda, né, de cursos de reforma de barco, crescimento de petrechos, esse tipo de coisa. Podemos passar. São Francisco e São Lourenço, a comunidade Dona Maria Maria, São Miguel, da AMOP, né, tem uma demanda aí também de cozinha comunitária, foi até uma coisa que a gente foi falar, foi muito legal ter tido os intercâmbios, né, com as cozinhas, porque acho que foi algo bem produtivo para elas, né, bem interessante, e é uma coisa que também foi falada durante nossa fase 1. Itaboraí também é, né, a comunidade que a gente tem, a Itambi, né, que é a comunidade com os pescadores, que é atendida pelo PADG, né, também são barcos, né, de madeira, sem casaria, o caranguejo, né, é a força aí da região, né, a força da comunidade. Vamos passar. A limitação das áreas de pescas é um problema, como em todos, né, mas a degradação do mangue também, a falta da infraestrutura, a violência urbana, né, essa presença do tráfico. Quando eu conheci lá atrás o Tambi, lá em 2011, sim, a primeira vez que eu vi o Flávio, eu tive o prazer de conhecer o Flávio, por exemplo, a gente tinha um entreposto lá muito bacana, muito legal, a gente fez muita atividade lá e era um lugar, né, que eu acho que sentem muita falta, né, e tem esse trabalho aí junto com a prefeitura para tentar reativar, mas essa situação, né, do tráfico de drogas mesmo, que afeta tanto as comunidades do Rio de Janeiro e bairros também. Eu vim de um bairro do Rio de Janeiro, eu me mudei de um bairro do Rio de Janeiro exatamente que era essa questão, mas principalmente nas comunidades e de pescadores, né, a gente viu durante a fase do PADG as dificuldades até de participar das nossas atividades, porque cortava a internet, né,
não dava para se fazer uma ação de noite, por exemplo, né? Então, assim, a gente sente isso na prática, até nas nossas atividades, né? Mas é uma região com potencial muito grande também, e tanto que está fazendo também a elaboração do pré-projeto comunitário, né? Trata da criação de peixes em tanques, né? Foi a demanda do pré-projeto comunitário que vai ser trabalhada aí na próxima fase também, né? Melhor conversada, né? Na próxima fase. Niterói também é uma comunidade que tem bastante pesca, é uma comunidade diferente, por causa de ter a pesca industrial muito, né, muito junto, né, muito ali, disputando espaço, muito, a gente percebe isso quando está na Ilha do Conceição, né, facilmente, então acaba se confundindo, mas é uma região de muita potência de pesca, vamos passar. Né? E tem uma coisa que chama logo a atenção, o problema de lá é a falta, não tem praia, né? A Ilha do Conceição é uma ilha que não tem praia, né? É tão assoreada, né? A área costeira, né? Que não existe, né? Tem muita embarcação abandonada, a gente teve a oportunidade de dar uma volta aí com a Mara, a nossa agente, durante a elaboração do vídeo da fase do PDG, quanta embarcação abandonada tem, né, Mara? Bastante que a gente passou, então é um problema, a pesca predatória, né? Essa descaracterização da pesca artesanal, o lixo, tudo isso são realmente problemas muito vivenciados, né, em Niterói, e ao mesmo tempo tem né, um senso de pertencimento, tem as festas, né, a situação lá que a gente pode se trabalhar melhor também. Vamos passar, então, teve uma participação muito reduzida, como a Vivian falou na parte da manhã, a participação reduzida, né, teve a dificuldade do online, tem outros projetos, né, que às vezes pessoas assim, né, têm interposição de projetos, então as pessoas acabam tendo interesse, às vezes, em outros tipos de ações mais imediatas, então, assim, são coisas que a gente vai, acredito que, podendo ter atividades mais presenciais, mas para frente a gente consiga também trabalhar melhor. Eu acho que a conclusão é isso, a gente entender os problemas, né, que impactam essa vida dos pescadores é importante para a gente ter uma gestão ambiental qualificada do território, né? Porque se a gente não entende qual é o problema que a gente está enfrentando, né? Qual é o objetivo, qual é o dragão aí que a gente tem que lutar com as nossas armas, se a gente não conhece o dragão, como é que a gente vai preparar nossas armas para lutar, né? Então, um diagnóstico é importante por isso, é importante atualizá-lo, né? Então, para a fase 2, a gente, né, vai continuar trabalhando com esse fortalecimento da organização comunitária, a Luciana agora vai falar conversar com vocês, fazer uma roda de conversa também sobre esses temas para frente, né, a ideia a partir dessas informações, a gente também juntar forças para lutar juntos. É isso. Fala, Marlúcia. Está muito ruim aqui a minha internet. É o problema da exclusão digital aí, o problema da internet. Ai, meu Deus. Posso colocar a sua apresentação ou você vai... Tá, vou botar. Bom, gente, boa tarde, né? Novamente aqui, tentar amarrar um pouquinho de tudo isso que a gente viu. Eu não sei vocês, mas eu estou com um monte de coisa fervilhando aqui. Flávio estava com a mão levantada, Flávio, a gente já vai te passar a palavra, a gente não está, né, desconsiderando, não. É só para a gente realmente, né, tentar fechar esse ciclo aqui do que a gente se propôs, né, assim, e eu tenho certeza, né, que as questões que você pode, né, está querendo pontuar tem a ver também com essa continuidade do debate. Então, eu só vou tentar, também de uma forma resumida, né, a gente teve que encurtar um pouquinho a programação, trazer para vocês algumas questões sobre, né, a continuidade agora desse processo, né? E aí eu queria até reforçar assim que tudo que a gente conversou aqui, gente, né, assim, a apresentação das atividades de manhã, as considerações da comissão regional, o diagnóstico que foi atualizado, essa conversa com as comissões comunitárias e regionais, a própria experiência e avaliação, né, da equipe nessa execução da fase 1,
tudo isso serviu de base e tem servido de base, tanto para a gente avaliar os resultados que a gente alcançou, quanto para começar a pensar, né, para sugerir, vamos dizer assim, a continuidade, né, do PABG, a continuidade desse processo todo que está sendo construído. E aí, né, Leandro, eu falo assim que eu fico, não sei se feliz, mas eu fico assim, muito motivada quando eu vejo num debate como o que a gente teve com a Kátia e com o Sérgio, que eles vêm referendando, parece que tudo que a gente está trabalhando, né? Assim, enquanto eles estavam falando, eu vou até apresentar agora assim, alguns temas agora que a gente levantou para serem trabalhados na continuidade agora do PABG, e tem tudo a ver com tudo isso que a gente falou até aqui, né? Com todas as questões que o pessoal foi colocando no chat, tudo se enquadra em algum dos eixos ou em alguma das propostas, né, que estão, né, sendo levantadas para essa continuidade agora do PABG, né? Como eu falei para vocês, apresentamos de manhã, não sei se todo mundo estava aí, a fase 1 ela vai agora até março de 2022, e a fase 2 do PABG começa já em abril, né? Inclusive, assim, eu queria falar que a gente fez um esforço, até Flávio, né, assim, logo lá no comecinho do PEA questionou isso com a gente, né, Flávio, não sei se você lembra, que às vezes entre uma fase e outra, em alguns PEAs, tem um hiato muito grande, né, tem um período muito grande aí entre uma fase e outra. E aí a gente, preocupado com esse processo, a Petrobras, o IBAMA, eles anteciparam, né, a licitação, todo o processo de licitação do PEA-BG, e a gente já, né, a Petrobras já conseguiu concluir esse processo, então a gente não vai ter esse ato, né, assim, a fase 1, ela vai até o dia 8 de abril, e a fase 2 começa no dia 28 de abril. Então, na verdade, a gente não vai ter essa paralisação, né, do PABG. Isso é um avanço, né, para quem está aí acostumado, né, com os projetos de educação ambiental, sabe que essa é uma briga antiga, para que a gente consiga dar essa continuidade, para que não quebre o trabalho que está sendo realizado. Enfim, né, eu acho que é um ponto que é positivo da gente apresentar, de colocar para vocês, né? Uma outra informação também que eu acho que é importante, né, a gente colocar depois, né, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, é que a Print, né, é a consultoria que vai dar continuidade à fase 2, né? Então a gente vai ter mais 2 anos, né, com vocês, esse novo projeto, então ele vai de abril de 2022 a março de 2024. Então, a gente, né, implantou, vem com vocês aí desde maio, junho, né, de 2019, implantando o PABG com todas essas dificuldades, com todos esses desafios e com todas as problemáticas que a gente apresentou, mas também com os resultados, né, que a própria comissão destacou para a gente, e agora fica o desafio, né, de dar continuidade a esse processo, e aí esse encontro, Flávio, até por isso que eu falei, deixa que depois eu passe a palavra para o Flávio, porque para a gente é muito importante esse momento, Flávio, assim, de apresentar para vocês, assim, quais foram, né, a partir do diagnóstico da comissão comunitária, de tudo que a gente fez até agora, como que a gente está pensando a continuidade, né, nessa fase 2, que está previsto, que já foi, inclusive, aprovado, né, pelo órgão ambiental, para a continuidade desse processo, e aí depois a gente debater e dar seguimento de como que a gente vai encaixar tudo isso que a gente viu nesse dia de hoje na continuidade aí desse processo que a gente espera aí que possam trazer novos resultados, mais fortalecimento, consensos, onde tiver dissensos que a gente consiga, né, fazer uma reflexão crítica de todo esse processo, mas enfim, né, o desafio continua, o PABG não parou e não para, e a gente mantém, eu acho que a fala da Kátia, assim, referendou muita coisa que a gente pensa, e uma questão que ela trouxe é muito importante, né? A gente é a comunidade que tem que estar à frente desse processo, né? A gente vem só como mediador desse processo, a gente vem como facilitador, mas esse processo de organização, de participação, de luta mesmo, por garantir esses espaços, e o PEA é só um deles, eles têm que partir da categoria, né? A Márcia falou, Luciano, joga minha voz aí para chegar até lá no mapa as nossas discussões. Márcia, a gente vai jogar, você sabe. A gente põe no YouTube, o Flávio está aqui, ele conhece o pessoal do mapa, ele sempre leva as demandas também, mas é tão importante, gente, é fundamental que a categoria, os pescadores, as comunidades se organizem para começar, né, para fortalecer, né, as formas possíveis de organização.
E aí, né, o que a Kátia trouxe é muito importante, que assim, que organização é essa? Do que a gente está falando? E aí é quando a gente vai verificando que os eixos que foram determinados a partir do diagnóstico, a Cris teve que correr com o diagnóstico, né, Cris? Mas eu acho que é importante, a gente mandou esse documento para vocês, a gente queria que vocês lessem. Se tiver alguma coisa que não concorda, passa para a gente, vamos discutir, porque a ideia é exatamente assim, esse diagnóstico, essa atualização que foi feita, servir de base para a gente fazer essa análise mais crítica da realidade, para a gente pensar os conflitos. E uma coisa que a gente viu, né, Cris, é que de 2014, 2016 para agora, quando a gente fez a atualização, pouca coisa mudou. Né? Se pouca coisa mudou, significa o quê? Não foram criadas as políticas públicas, né, que deveriam ser criadas no sentido de enfrentar os problemas que, inclusive, né, o nosso amigo Sérgio pontuou muito bem ali naquelas 5 questões, desafios, né, que estão postos aí na Baía de Guanabara. Então, a gente vê que pouca coisa mudou, algumas coisas até pioraram, vamos dizer assim, fora a pandemia que veio ainda agravando todo esse contexto. Aqui só colocou um número ali das pessoas que não conseguiram ter acesso, mas a gente sabe que a pandemia ela impactou, né, muito mais do que isso, não só as comunidades pesqueiras, mas, sobretudo, a população que já vive situação de vulnerabilidade no Brasil, no Rio. Então, várias questões aí que estão postas para a gente pensar, né, e construir caminhos. Né? Eu falo assim que a gente põe o barco, põe sempre essa questão da rede, né, que a gente acha que é importante tecer essas redes, e a ideia é que a gente continue essa construção junto com os pescadores. Né? A gente ficou muito feliz hoje, Magé e Itaboraí sempre esteve com a gente. Hoje a gente está com uma participação muito bacana do Rio. Vamos brigar ainda, né, Mara, para trazer mais gente de Niterói, mas a ideia é exatamente essa, né? Assim, que tanto as considerações que as comissões regionais fizeram e que as meninas apresentaram de manhã sobre algumas mudanças, né, no cotidiano mesmo das ações, a gente possa ir colocando, mas também essas temáticas que a gente conseguiu elencar para serem trabalhadas com vocês daqui para frente. E aí eu vou pedir para a Gabi passando... Só pontuar, só porque eu acho que eu esqueci de amarrar, foi exatamente isso, que os problemas continuaram os mesmos, né? A gente aumentou, ainda que a gente teve a questão da exclusão digital, que é uma questão que não estava apontada e foi vista. Mas a potência, a questão da associação, por exemplo, foi um problema da organização comunitária. A gente vê que, apesar de todas as dificuldades, a gente viu melhoras, né? A gente viu coisas bem positivas, né? Apesar de todas as dificuldades nesse período. Eu acho que é muito claro, Cris, que a gente teve alguns avanços, mas o caminho é muito longo ainda, gente. Muito longo. Com né? certeza, muito longo. Muito longo, e aí por isso que a gente vai ver que o PEA-BG ele mantém para essa fase 2, para a etapa 2. A ideia da fase 2 é que seja realizado, né, assim, ou seja, aprofundadas as questões que a gente não conseguiu trabalhar na fase 1, algumas ações que estavam previstas, né, como as visitas técnicas, que né, a própria alguém, né, agora eu não vou lembrar quem foi, mas falou, leva a gente para conhecer outras oportunidades. Tem muita coisa, gente, que a gente vai tentar fazer na fase 2, que, na verdade, estava prevista para a fase 1, mas a gente não conseguiu avançar por causa da pandemia. Né? Então, agora, a ideia é, nesses 2 anos agora, né, da fase 2, aprofundar os debates, dar continuidade no processo que a gente iniciou de trabalhar questões, conhecimentos, informação, legislação, tudo aí que está nesse emaranhado que é o PEA-BG, né? E a ideia é continuar. Então, a nossa proposta é continuar com os 4 eixos, né? Então, assim, lembra que eu falei para vocês, a gente vai passar cada um deles. Senso de pertencimento, licenciamento ambiental, ordenamento e gestão pesqueira e economia solidária. Por quê? Porque quando a gente vai ver os problemas, os conflitos e as propostas de vocês, elas, né, ao nosso, né, o que a gente entendeu, o que a gente conseguiu avaliar até aqui, que a gente gostaria de referendar com vocês, de alguma forma, elas se enquadram dentro desses eixos. E aí, é claro que em cada comunidade, a gente vai trabalhar de acordo com a realidade daquela comunidade, igual a Cris apresentou. Em Suruí, a gente conseguiu avançar mais, né, teve mais atividades, a gente conseguiu trabalhar vários aspectos, por exemplo, da reestruturação institucional, que em bancários a gente ainda não conseguiu trabalhar, mas a gente quer chegar lá. Né, que em Paquetá a gente vai começar, porque vai tentar criar uma associação lá. Então, são eixos gerais, estruturantes, né, eixos temáticos, mas a gente entendendo que cada comunidade ou cada município vai ter as suas especificidades, vai ter as suas demandas específicas, e aí
a equipe vai ter que se adequar a esse cenário, vai ter que, né, tá o tempo todo construindo, dialogando com essas comunidades, né? Em linhas gerais, né, algumas coisas que até o pessoal já pontuou de coisas que deveriam melhorar. Então, para a fase 2, a gente espera que a pandemia permita que a gente retorne, né, às ações pontuais. A gente não sabe ainda como vai se dar esse processo agora com o Omicron, mas como são 2 anos, a gente acredita que devagarinho a gente vai conseguir retomar, sim, algumas atividades presenciais, algumas continuam, né, alguns, vamos dizer, mecanismos que a gente criou vão continuar, né? Então o Face vai continuar, o WhatsApp vai continuar, às vezes os pescadores até reclamam que a gente manda muito material, mas é o canal que a gente tem, a gente precisa usar esses canais, então vai continuar o processo, né, que a gente fala online, e a ideia é que a gente vá retomando gradativamente as atividades presenciais, assim como a vida está voltando ao normal, né? As escolas estão voltando, está tudo voltando, o PABG também propõe nessa, né, fase 2, retomar as atividades presenciais, que foi uma das grandes demandas que todos os núcleos pontuaram, né? Todas as comissões regionais, quando a gente pediu sugestões, né, voltar presencial, fazer metodologias mais participativas, e tem muitas vezes também que a gente tem as metodologias, a gente pensa o processo, mas na hora que chega nessa telinha, a gente às vezes não consegue executar como a gente pensou. Então, a gente acredita também com essa retomada em campo, todas essas questões da metodologia, da participação, de trazer a juventude, que foi pontuado, né, pelas comissões, a gente vai conseguir atender. Uma outra questão também que eu acho que é importante é que a gente teve aí, né, uma reconfiguração da equipe, a equipe aumentou um pouco, né, ainda não é a equipe que a gente, né, acha que é necessário ter, que as próprias comunidades às vezes cobram, né? Suruí mesmo falou, precisa ter outro agente, Suruí já tem um, né? Assim, então, a lógica é que a gente vá realmente, né, aumentando o PEA, aumentando o escopo de intervenção, que a equipe também vai aumentando, né? Para essa próxima etapa, a gente vai ter 12 agentes, né? 8 técnicos, aí vai ter, né, 3 pessoas na coordenação, uma coordenação geral, uma coordenação pedagógica, uma coordenação de campo, e vai ter também uma pessoa que vai ficar responsável só pela parte de comunicação. Então, a gente já teve aí um avanço, né, nessa composição da equipe, já aumentou a equipe, né? Hoje a gente está com 16, a gente vai passar para 24, então a gente vem aí, né, nessa luta para ir dando conta, né, da complexidade que é o trabalho em campo. Infelizmente, né, gente, muitas vezes, por exemplo, né, Valdirene, acho que ela não está aqui com a gente, mas Valdirene é uma que briga muito com a gente, né, que ela queria ela sempre fala a necessidade de ter um agente só de Feital, porque Feital tem uma caracterização específica, além de ser comunidade tradicional pesqueira, é quilombola, então que ela acha que tem que ter alguém lá que represente os interesses, né, específicos de Feital. E aí a gente sempre fala com ela que essa é a nossa ideia, a gente vai tentar trabalhar para isso, mas, infelizmente, eu tenho 19 comunidades e eu tenho só hoje 12 vagas para agentes. Então, a gente não vai conseguir nem contemplar todas as comunidades, quanto mais, às vezes, ter 2 agentes em uma comunidade só. Tá? Então, esse é um desafio que ainda se mantém, mas eu acho que é importante a gente colocar o avanço que foi, né, que já teve da fase 1 para a fase 2, que já foi esse aprimoramento da equipe, já trazendo algumas pessoas novas para compor a equipe na fase 2. Tá joia? E aí aqui eu vou tentar passar rapidinho, né? Assim, vocês viram que eu engatei uma marcha quinta aqui e vou tentar passar, né, aqui rapidinho um pouco do que a gente pensou, até relacionando com tudo que a gente discutiu até agora, né? E aí vamos lá, né, gente? O primeiro eixo temático que a gente traz, que a gente acha que é necessário, é o de senso de pertencimento. E aí, assim, a fala da Kátia só referendou muito de tudo isso, a fala, né, dos pescadores, os questionamentos também, porque quando a gente fala de senso de pertencimento, é exatamente a gente querer entender o quê? Né? O que é essa comunidade pesqueira? Quem é esse pescador? Como essa comunidade se caracteriza? Né? A gente coloca aqui, ó, trabalhar identidade, tradicionalidade, território, maretório, né? A gente também já está usando, assim como a Confrem, né, a leitura, né, do maretório, entendendo que aí a gente também tem uma caracterização diferenciada, porque no território a gente ainda tem uma demarcação de pertencimento, no mar não tem, né? Então, assim, ainda é mais difícil de entender os conflitos no uso, né, desse espaço marítimo do que na terra, mas são várias questões. Então, quando a gente pensa em senso de pertencimento, gente, para a fase 2,
a gente entende que tudo isso que vocês colocaram, que o Sérgio colocou, que os parceiros colocaram, vão ser trabalhados não só na fase 2, mas são temas que estão ligados à questão do fortalecimento comunitário, então vão perpassar o PEA nessas próximas atividades, né? Então, a gente mantém aí a discussão, né, da importância da pesca, da valorização da mulher na cadeia da pesca aqui na Baía de Guanabara. Um dos objetivos, né, quando a gente fala em fortalecer os laços, a questão da geração entre, né, as gerações que estão na pesca, a gente quer trazer a juventude, é um dos focos até que o Rio colocou, a gente fazer um trabalho aí junto com a juventude. Então, são várias questões, né, assim, que já perpassam o debate, que já foram pontuados por vocês, que a gente já está pensando aí como destrinchar tudo isso para, né, na fase 2. E aí, sempre pensando aí a questão, né, dos direitos vinculados à pesca, né, a gente falou, CIS-RGP, né, como que eu vou me identificar, me reconhecer enquanto um pescador, se eu não consigo fazer um registro geral, né, da minha profissão, ou se, como a Márcia falou, eu vou num banco, a minha profissão às vezes não está ali como uma possível categoria para eu me declarar como pescador. Então, todas essas discussões do direito, da agenda de prioridades da categoria, são questões que têm a ver com o senso de pertencimento, com valorização da pesca artesanal, e que, né, é um dos eixos que a gente pretende trabalhar, né, durante a fase 2 do PABG. Pode passar, Gabi. O outro eixo, né, gente, assim, que às vezes o pessoal nem... vamos dizer assim, que eles falam para a gente assim, a gente não gosta muito dessa temática, mas aí eu queria lembrar até a fala do pessoal do Rio, né? Que é aquela assim, partir do zero, né? Do zero a gente não vai partir, né, gente? Porque, na verdade, a gente já tem tanto conhecimento, a gente já tem tanta luta. Vocês têm tanta história que nada é do zero. Até uma questão que a gente discutiu no PABG, gente, quando a gente fala assim, a contribuir para a organização. Eu falei, não, a gente não contribui para a organização, porque eles já são organizados, né? Eles têm maneiras específicas de organização. A ideia é contribuir para o fortalecimento, contribuir para pensar outras estratégias, contribuir até para analisar como a gente se organiza, mas não para a organização em si, porque vocês já estão organizados. Então, a gente não vai partir do zero, mas quando o pessoal lá do Rio fala partir do zero, a gente entende que é exatamente isso. E não tem jeito, sabe, gente? Quando a gente pensa PEA, o PEA está dentro do licenciamento ambiental, ele é uma medida de mitigação, então a gente tem que trabalhar com vocês o que é o licenciamento ambiental, como que essas legislações ambientais têm a ver com o PABG, né? Os impactos, tudo isso que a Cris falou, né? Os impactos da cadeia da pesca, os conflitos, tudo isso, né? Por que a gente tem que tratar? Exatamente por causa do que é o PABG, que é um projeto que foi criado para mitigar os impactos decorrentes, né? Da atuação da Petrobras na Bacia de Santos. Então, a gente precisa discutir tudo isso, precisa voltar lá atrás, precisa entender o que é atribuição do IBAMA, o que é atribuição do PEA, o que é atribuição da Petrobras, o que é atribuição do poder público, o que é atribuição da categoria, do comitê de bacias. A gente precisa entender muito, né, entender mais, conhecer mais, para poder, inclusive, ter essa participação mais efetiva que a gente fala. A gente precisa trabalhar, construir esses conhecimentos sobre todo esse arcabouço que é o licenciamento ambiental. E até para entender, gente, os problemas, os desafios e os limites do PEA. Tem muita coisa que o pessoal, às vezes, traz para a gente como demanda, a gente fala, gente, isso não pode ser trabalhado no PEA, a gente pode pensar uma outra forma. Então, até para os pescadores entenderem os limites do projeto de educação ambiental, né, a gente acha que é importante retomar, voltar e discutir com vocês licenciamento ambiental. Esse é um tema, inclusive, que a gente fez 6 atos com vocês, mas foi exatamente quando começou a pandemia, a gente teve que parar com essa temática, a gente quer retomar ela agora na fase 2. O nosso terceiro eixo, que, né, eu acho que hoje é quase todas as temáticas, né, que a gente fala perpassam também o ordenamento e a gestão territorial, né, porque é aqui que a gente vai falar o quê? Desse fortalecimento comunitário, de como as comunidades se organizam, como está se dando essa utilização do espelho d'água, né? Alguém perguntou, acho que foi o Paruque, se existe uma lei específica na Baía de Guanabara, né? Uma lei específica para os pescadores. A gente sabe, né, Paruque, que não tem um ordenamento específico para a Baía de Guanabara, isso tem que ser construído. Esse negócio, né, assim, essa definição do uso do espelho d'água, até então,
essas definições têm acontecido com pouca participação dos pescadores, os pescadores têm que estar mais dentro dessa discussão. Então, quando a gente pensa em ordenamento e gestão territorial, é discutir tudo isso, sabe, gente, que a gente está falando. É discutir, né, a necessidade dessa estruturação dessa rede, que vai começar, né, a fazer um embate mais coletivo e não individual das questões que cercam a pesca na Baía de Guanabara. É fortalecer, né, esses coletivos para participar mais dessas instâncias. E quando a gente fala instância, é tudo, gente. É audiência pública, é conselho municipal, é comitê da APA de Guapimirim, é comitê da Bacia. A ideia é que a gente tenha aí pescador, né, participando de todas essas possibilidades, né, de instâncias, para a gente começar a ser ouvido, para a gente, né, de fato, começar a incidir, começar a ter essa força, né, de provocar, de colaborar na construção dessas políticas tão necessárias. Como o Sérgio bem colocou, né, em termos de política pública, é novo, né, começou só a partir da ditadura, foram poucas políticas criadas, muitas foram criadas e já foram desmanteladas, né, com a troca de governo, né, a gente vinha aí com um governo que acreditava, né, assim, não só na pesca, mas na valorização das minorias, das classes que vivenciam uma situação de vulnerabilidade, que pensava em políticas públicas nesse sentido, e depois a gente veio para um governo que não, que, inclusive, muitas vezes, né, desconstrói espaços de controle social. A gente está vendo muito retrocesso, inclusive, na política ambiental. Então, é esse o contexto que a gente tem, é esse o contexto que a gente vai enfrentar, e a gente precisa, né, assim, quando a gente fala enfrentar, assim, conhecer tudo isso, gente, destrinchar um pouco de tudo isso, né, assim, como o pessoal colocou aqui, né, assim, a gente tem que entender quem é esse corpo, quem é esse trabalhador, né, igual a Carla questionou, o território está sendo negado, o maretório está sendo negado, como que a gente vai se organizar para fazer esse enfrentamento? A gente fala, né, dos conflitos, eu acho que uma questão muito interessante, importante que o Sérgio falou, é que a gente, na verdade, muitas vezes o dissenso, muitas vezes o conflito, ele leva a gente a construções novas, a avançar em algum sentido, e a ideia é essa, que a gente não negue os conflitos, mas que a gente comece a atuar de uma forma, né, mais efetiva nesses conflitos. E quando a gente olha para a Baía de Guanabara, a gente tem milhões de conflitos, como a Cris apresentou. Tem conflito com a cadeia de petróleo e gás, tem conflito com os órgãos de fiscalização, tem conflito entre os próprios pescadores, tem conflito, né? A gente tem vários tipos de conflitos, mas que todos eles estão nesse âmbito do quê? Do ordenamento, da gestão da pesca, né? E, para além de tudo isso, uma questão que a gente nem trouxe ainda para o PABG, que tem que trazer, o Flávio falou, né? O Sérgio falou no finalzinho, o Flávio já chamou a nossa atenção disso, o Thiago também já trabalha um pouco com isso, é que a gente precisa também começar a discutir algumas pautas que a gente fala que são nacionais ou até internacionais, né? No PAB, a gente ainda não conseguiu parar para discutir o Pacto pelo Mar, a década dos oceanos, os próprios, né, objetivos do desenvolvimento sustentável. São questões, né, o Sérgio falou da questão climática, são questões que têm tudo a ver, né, com a vida, a preservação, inclusive, né, dessa tradição que é da pesca artesanal, e a gente ainda não conseguiu entrar nesse debate, mas que faz parte da agenda, né, assim, a agenda né, a década dos oceanos aí é exatamente 2021 até 2030, então bem o período aí, né, dessa fase 2 do PABG, e depois vai continuar, então a gente tem que trazer esse debate também para que a classe pesqueira esteja não só acompanhando, mas ajudando a pensar, né, possibilidades aí da gente melhorar, vamos dizer assim, esses indicadores que estão postos aí nos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável. Pode passar, Gabi. A economia solidária, né, gente, é um tema que a gente continua sabendo, né, que é uma das grandes questões que tem que ser trabalhadas no PABG. A gente está falando de geração de trabalho e renda, que é um dos grandes problemas, né, vivenciados pela classe pesqueira. Quando a gente pensa nos impactos, né, da cadeia produtiva da pesca, um dos grandes impactos foi exatamente isso, diminuiu a renda dos pescadores, né, com o aumento do tráfico, com a diminuição do pescado, com todos os impactos provocados, o pescador se viu obrigado a pescar mais longe, ou a comprar mais material, ou a ter que rever mesmo o local de pesca, porque ali onde ele está já não pode pescar mais. Então, teve um impacto significativo na renda, né, desse trabalhador, na renda desse pescador. Então, a gente entende que é, sim, um tema que tem que ser trabalhado. E aí, como que a gente, né, propõe
trabalhar a questão, né, da economia solidária, da geração de trabalho e renda dentro do PEA. Eu acho que uma questão que até a Kátia trouxe para a gente, eu anotei aqui muita coisa, mas não vai dar para falar, tá, gente? Assim, a necessidade da gente pensar formas, né? Ela trouxe alguns exemplos, né? Os exemplos que ela trouxe são fantásticos, assim, que mostram que se esse coletivo se organizar, se a gente pensar uma forma diferenciada, ao invés do trabalho individual, esse trabalho mais associado, esse trabalho mais coletivo, né? A gente tem como pensar outras formas, vamos dizer assim, de produção, de fortalecimento da cadeia da pesca, que não só aquela pautada na lógica mercantilista, na lógica, né, do capital, do atravessador, ou de, né, vou só vender meu pescado. Então, a gente tem que começar a trabalhar, pensar outras formas, né, mais vinculadas aí a essa lógica da economia solidária, da economia popular, né, da solidariedade. Aí o Sérgio trouxe, né, questões assim que mexem com a gente, assim, para a gente querer trabalhar, quando vai pensar na ancestralidade, tudo que envolve, né, questão cultural. Quando eu penso assim, gente, um universo sem hierarquia, um universo pautado na solidariedade, tem tudo a ver com algumas questões, com alguns princípios da economia solidária, da economia popular, da educação ambiental crítica, que a gente tem aí como base e que a gente acredita que pode, sim, tudo isso fortalecer as práticas já realizadas pelas comunidades, né, juntando aí essas comunidades, juntando esses coletivos, fortalecendo esses coletivos, né? E aí a gente está colocando aí também continuar o processo de estruturação, né? A gente já falou na fase 2 de Itambi e Suruí. A gente entende, né, se a gente teve algumas demandas, né, de realização de pequenos cursos que possam potencializar, né, agregar valor ao pescado, um curso de beneficiamento, alguns cursos assim que possam ajudar o pescador também a melhorar essa renda dele, sem ser necessariamente através de um grande projeto, mas a gente também pensar algumas iniciativas, buscar algumas possibilidades nesse contexto. E a questão de elaboração de projeto, que surgiu muito também, é um desafio que está posto para a gente desde o começo, mas que, para essa fase 2, a gente entende que o PEA, até pus aqui, o PEA vai ser muito, assim, muito como uma incubadora de projetos. Em que sentido? Que a equipe vai estar colaborando para que as comunidades estruturem projetos para buscar financiamentos, né? Igual a Lucimar falou, a partir do trabalho que o PEA fez com a gente conseguiu acessar 2 editais. Em Suruí, o pessoal conseguiu acessar o edital do Fumbio. Então, o PEA vai vir com essa incubadora, mostrando possibilidades, ajudando essas comunidades a construir seus projetos, fazendo oficinas de elaboração de projeto para que as comunidades aprendam a fazer os seus próprios projetos e fomentando aí, né, esse processo de pensar a geração de renda não só vinculada à Petrobras, também cobrando da Petrobras, mas pensando aí nas outras possibilidades que a gente tem em termos de possibilidade de financiamento hoje, né, para ações aí que envolvem a questão do meio ambiente, da sociobiodiversidade, ou até das populações, né, mais vulnerabilizadas, como a gente tem vivenciado aqui na região. Estou acabando, gente. Né? E disso tudo, né, assim, que a gente falou, eu acho que uma das principais questões que fica, eu até vou mudar a frase, é a mesma frase, né, não é a mesma frase, é a frase do mesmo autor, né? Vamos dizer assim, eu tinha escolhido uma frase do Paulo Freire, vou até ler ela para vocês, mas até pegando aí o gancho na fala do Sérgio, na fala da Kátia, para a gente ver que está tudo mais ou menos, né, misturado e uma coisa complementa a outra, um eixo tem a ver com o outro, tem coisa que a gente vai trabalhar, gente, numa ação e ela vai colaborar para vários objetivos ou para vários eixos, então é uma complexidade essa realidade, a gente tem que começar a dar conta de ver ela nessa totalidade, né? E aí, hoje, né, assim, quando a gente fala assim, avaliando a conclusão, né, da fase 1, as perspectivas que a gente tem em relação à fase 2, eu queria, além dessa frase, reforçar, né, o que eles colocaram, que foi, né, eu me sinto hoje, eu gostaria que a gente saísse daqui com as pulguinhas, né, Paruker, que a gente coloca, com a pulguinha do esperançar, né? E esperançar, gente, é diferente de esperar, né? Paulo Freire fala muito isso para a gente. Não é esperar, é esperançar. E esperançar é o quê? É você se movimentar, é você se envolver na luta, é você, se você não concorda com o que está posto, buscar alguém, buscar força para fazer diferente. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente também não pode ficar só criticando.
Se a gente não concorda, se tem um impacto, se tem as coisas que tem que mudar, se tem os problemas, então como que nós, PEBG, vocês enquanto categoria, vão se posicionar diante de tudo isso que a gente pontuou aqui para vocês? E aí fica, né, esse desafio de entender todo esse contexto e, sobretudo, né, a Kátia falou isso, assim, buscar, né, em outras experiências, fortalecer essa certeza de que se a gente estiver organizado, se a gente estiver unido, se a gente estiver junto, tem como sim a gente começar a provocar algumas mudanças nessa realidade. É fácil? Não, nunca ninguém falou que é fácil. A gente sabe que a gente está lutando com alguém, como diz Dona Maria Marli, alguém muito grande, né? Não lembro direitinho a frase dela, mas quando as meninas falaram, eu até anotei aqui a frase dela. A gente está lutando com um poder muito grande, que é o poder do capital. Mas é possível, sim, a gente tentar, pelo menos, minimizar um pouco essas assimetrias, essas desigualdades. E aí, essa fala aqui do Paulo Freire, para eu fechar, né, ele fala um pouco disso, né? Ele fala assim que a realidade não está posta, gente. Não é porque está com problema, não é porque está poluída, não é porque que a coisa está dada e pronto, acabou e não tem jeito de mudar. Paulo Freire e nós do PABG, a gente acredita assim, que é possível, sim, tentar e provocar e construir essa mudança, mas a gente tem que construir, a gente tem que fazer por onde, porque ela não vai ser dada, né? E aí o que o Paulo Freire fala para a gente é exatamente isso, né? Que a gente tem que entender isso, que é preciso, é possível mudar, mas para isso a gente não pode estar no mundo só esperando que as coisas aconteçam, a gente tem que fazer essa mudança acontecer. E aí eu vou ler essa frase e no final da frase, né, a gente abre aí para as falas. Já peço aí para o Leandro, né, assim, para a gente já ir, que acho que a gente vai ter que já ir fazer uma amarração dos encaminhamentos junto, né, Leandro, por causa da hora. E aí já deixo aí essa frase como, né, uma das questões que a gente espera que norteiem a fase 2 do PABG, tá? Que é: o mundo não é, o mundo está sendo. Meu papel no mundo não é só de quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de ocorrências. Não sou apenas objeto da história, mas seu sujeito igualmente. No mundo da história, da cultura, da política, constato, não para me adaptar, mas para mudar. Ninguém pode estar no mundo com o mundo e com os outros de forma neutra. Não posso estar no mundo de luvas constatando apenas. É a partir desse saber fundamental. Mudar é difícil, mas é possível que nós vamos construir e programar a nossa ação política pedagógica na fase 2 do PABG. É isso, gente. Um abraço carinhoso. E aí eu abro aí para, né, esse nosso último momento de roda de conversa, já aí com a participação. Vocês falando se concorda, se não concorda, para a gente poder amarrar e aí costurar junto com vocês, né, o que a gente espera aí para a fase 2 do PABG. Obrigado, Lu. Acho que Lu também fez um apanhado, né, bastante interessante aí de tudo que... Vou tomar até uma aguinha, porque... Falou bastante. Gente, a gente está chegando na finalização, né, das atividades do dia. Eu acho que o encontro de culminância debateu muitas questões. Eu estava olhando aqui para a tela do computador, confesso para vocês que as minhas vistas já estão até cansadas, né? Isso mostra tanto que às vezes a gente se propõe, né, a fazer tudo num dia, para ver se todo mundo pode participar, mas realmente a gente é um desafio, né? A gente está todo mundo aqui uma hora dessa, construindo todas essas temáticas que nós vamos trabalhar na próxima fase do PABG. Eu acho que foi muito rico a parte da manhã e a parte da tarde, né? A gente teve metodologias diferentes para cada espaço, mas, de maneira em geral, o que a gente precisava era trazer, assim, o PABG é muito questionado, né, dos resultados, quais são os resultados que nós oferecemos, né, para a comunidade. E o resultado do PABG é exatamente o objeto do PABG, a organização comunitária, né? E aí a gente está trabalhando nessa perspectiva, entendendo tudo que foi colocado aqui hoje. Isso vai desde as divergências até os conflitos históricos, né, que a Baía de Guanabara apresenta. Mas, como todo mundo já disse, e eu não vou precisar de repetir, assim, a gente vai ter que esperançar mesmo, a gente vai continuar trabalhando na perspectiva do fortalecimento, né, da participação, do envolvimento das comunidades diante das suas dificuldades. Acredito que a gente tenha alcançado todos os resultados aqui, né, no que
concerne a questão da organização comunitária, mas ainda tem muita coisa para avançar, né? Acho que uma delas é exatamente essa questão da infraestrutura, da participação, quando no caso das atividades online. A gente acredita que, né, daqui a pouco a gente vai ter condições já de voltar com segurança para as atividades presenciais, e boa parte do que foi colocado aqui como dificuldades, acho que a gente vai conseguir ir trabalhando ao longo dessa presença, né, nas comunidades. O PEABG está atento, né, a todas as colocações que foram colocadas para a gente em relação à questão dos conceitos, termos técnicos, da questão presencial, né, assim, dos conflitos, e a gente conta, né, muitas vezes, com o apoio, né, da comissão regional, para que a gente possa, de alguma maneira também, levar tudo que a gente constrói aqui para quem não esteve presente aqui, né? Então, tem aqui uma necessidade muito grande também da gente ampliar essas discussões que foram feitas aqui para dentro das comunidades. Nem todo mundo pôde participar aqui com a gente hoje, né, como a gente fez, então a gente acredita que é necessário que essa voz também chegue ali, né, nas comunidades e nas lideranças que não estiveram presentes, e isso é um papel de todos nós, né? Assim, a gente tem esse envolvimento para que, no final das contas, todo mundo tenha um pouquinho de toda essa construção que foi feita aqui hoje, né? Esse vídeo fica gravado, a gente vai reproduzir isso em outros espaços, mas o mais importante é as agendas que foram debatidas aqui hoje, né? Isso vai desde as contribuições, né, do PEABG na fase 1, as contribuições que a Comissão Regional observou para essa fase, né, as atualizações do diagnóstico participativo, como a Cris trouxe muito bem, e também a agenda, né, do PEA para a segunda fase, e também que a gente vai construir o PEA mais à frente para a terceira fase. De maneira em geral, o que a gente fez aqui hoje foi tentar levantar os pontos positivos de todo esse processo. Não que não exista pontos negativos, como a própria Kátia apresentou, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a trabalhar melhor os pontos negativos, né? Se a gente não pode focar a nossa ação, a nossa atenção aos pontos de dificuldade, porque a dificuldade ela está aí e ela não chegou, não foi agora, já tem muito tempo. E que bom que a gente tem a presença de lideranças comunitárias tão engajadas quanto a gente. Eu estou vendo o senhor Valdemiro colocando tanta coisa aqui bacana, né? Assim, ele também fez análises assim, interessantíssimas e também parabenizou, né, o PEA pela atuação. Então, acho que é importante a gente ir acompanhando o que acontece no chat também. Mas, de maneira geral, eu acredito que a gente tenha, né, feito um evento que conseguiu trabalhar todas as temáticas, todas as questões que a gente se propôs, né? Para isso, então, assim, eu acho que a gente já pode até, inclusive, ir caminhando a mão. O Flávio está com a mão levantada, eu vou passar a mão para o Flávio, mas eu gostaria também que quem quisesse falar, o que achou do evento, né, assim, o que contribuiu, o que esse evento contribuiu, não só este evento, mas tudo que ouviu-se aqui hoje, né, tudo que foi falado ao longo também dessa primeira fase, para a gente encerrar a atividade, né, com chave de ouro e dar continuidade, né, porque o projeto não acabou, a gente ainda tem outras ações a serem realizadas, mas hoje foi o ponto de culminância, né? O ponto onde nós trouxemos as principais questões que foram trabalhadas, as contribuições. O Valnei, já identifiquei, Valnei, que você também quer falar, tá certo? Então, para a gente ir partindo para os encaminhamentos, né, e a gente finalizar, eu passo para o Flávio a palavra. Eu vou pedir a todo mundo para ser, né, breve no sentido para a gente dar espaço para a pessoa que quer participar, para as outras pessoas que queiram participar também, e a gente vai indo para a finalização do nosso encontro de culminância. É com você, Flávio. Na verdade, Leandro, é uma preocupação e uma sugestão que eu gostaria de dar, né? Uma é na apresentação da Cris, que, apesar de muito boa, traz uma informação que eu tenho receio que acabe virando um dado, sabe? Lá naquela colocação que ela faz da produção da pesca artesanal, 73%, né, de 6 mil toneladas. Veja, a gente tem muito poucos pontos, por exemplo, e aí como se faz a questão de parte da estatística pesqueira é feita nos pontos de descarga, né? E aí da pesca industrial são muito poucos os pontos e da pesca artesanal são muitos pontos. E aí, seja através do PIMAP, através da FIPERJ, enfim, ou os dois, né, porque a FIPERJ toca o PIMAP. Só para te ter uma ideia, cara, eu mesmo estava fazendo um mapeamento do Rio de Janeiro e identifiquei 379 comunidades pesqueiras da pesca artesanal no estado.
Sei que faltam, porque não lembrei de todas, né? Faltam aí talvez umas 12 ou 15, mas é bem perto de 400 comunidades pesqueiras no estado. E aí é óbvio que o PIMAP não atende, né? E aí óbvio também que os pontos de descarga são muitos, e aí, por consequência disso, não se faz real essa questão do 33% e também, obviamente, as 6.000 toneladas não se aplicam. O meu único receio, sabe, Cris, não é uma crítica, não, sabe? É só uma observação para que, não, quando tiver alguém coletando algum tipo de dado, não, tem um dado lá no PEA que foi apresentado, e aí citar isso, e algumas coisas acabarem virando verdade, entende? Essa é uma preocupação que eu particularmente tenho. E com a notícia da Luciana agora, e aí com a apresentação, eu vejo também que a Print vai continuar no PEA, tocando o PEA, e aí, obviamente, que também, se já foi anunciado, já existe um plano de trabalho pronto e outras coisas mais, outros preenchimentos de planilhas, que, obviamente, até chegar ao ponto de aprovação. Mas você percebe uma coisa, Leandro, fizemos várias reuniões temáticas aqui, né? Dentro do PEA ao longo desse último ano, principalmente. E você nota que outras coisas aconteceram e essas mesmas lideranças continuam tendo dúvidas de pontos já debatidos, seja porque no momento não entenderam bem, seja porque coisas mudaram no cenário nacional e que, obviamente, mudou parte desse entendimento. Então, você vê, cara, a gente tem aqui uma galera boa da pesca, sabe? E tem outros tantos que podem, obviamente, se incorporar a esse mesmo grupo. Aí, óbvio, que eu sei que, estando aprovado, não tem mais lugar para se encaixar nada, né? E a Petrobras é muito rigorosa com isso. Mas talvez seja o caso de se conseguir encaixar em alguma das coisas previstas pelo PEA, e aí a gente tem uma necessidade real de ou que o PEA fortaleça um fórum que a gente criou aqui, que foi o Fórum da Pesca da Baía de Guanabara, já há um tempo atrás, já há uns anos atrás, ou se criar com essas lideranças aqui, e podendo ser incorporada a outras lideranças, o Observatório de Pesca da Baía de Guanabara, o Observatório da Pesca Artesanal da Baía de Guanabara, sabe? Porque talvez fosse um momento das lideranças conversarem entre si, sabe, irmão? E aí poder... porque a gente tem muita informação para dar. A própria Confrem, nós já entramos com representação em cima do CIT-RGP 4.0, que é um veículo excludente, sabe? Por todos não conseguirem ter acesso. A questão do smartphone aí não importa muito, porque com o telefone, mesmo que o pescador tenha um smartphone, ele não consegue, pelo celular, não dá para fazer o recadastramento, sabe? Existem documentos que precisam ser digitalizados e anexados, e que por telefone não se consegue fazer. Então, é preciso a gente conversar mais, sabe? É preciso que haja um espaço onde as lideranças possam conversar mais e possa haver uma troca, sabe, de informações, e a gente consiga manter a galera mais ou menos atualizada dentro do que está acontecendo. Porque você só pode ter a reação de alguma coisa, sabe, Leandro, quando você sabe do que realmente está acontecendo. Porque não só hoje, mas em outras reuniões, eu ouvi lideranças solicitando coisas que são de possível acesso, sabe? Assim como solicitam políticas públicas que já existem, mas a liderança simplesmente não tem a informação, ou não sabe como encaminhar, ou onde encaminhar, sabe? Então, fica essa sugestão, a preocupação daquela informação que está na apresentação, de poder virar uma verdade sem, porque quando a gente gera uma informação, é óbvio que pensa em várias coisas. A gente citou a fonte lá, pode deixar. Tem várias fontes, né? Sim, mas mesmo com a fonte, dá-se o entendimento de que a coisa é verdade, entende? E não se consideram outras coisas.
Talvez, Cris, a gente possa conversar depois e só complementar aquela informação que você traz, se você me permite. E fica essa sugestão, sabe, Leandro, de ver aí, tu conversa no pé de orelha aí com a Luciana, conversa com a Cris, que a Cris conhece bem essa realidade também, está antiga nesse processo do pé aí, junto com a gente, para ver se dá para dar uma encaixadinha nesse negócio, ou fortalecer o Fórum de Pesca que a gente criou, ou se criar o Observatório da Pesca Artesanal na Baía de Guanabara, com esse coletivo que está aqui, podendo, obviamente, ser acrescido de outras lideranças que a gente reconheça serem realmente lideranças. Você sabe que de aproveitador e falador de bobagem é o que mais tem por aí, né? Mas é isso, irmão. Obrigado aí pelo espaço, tá? A gente aqui te agradece, Flávio. Eu acho que você trouxe questões aí importantes mais uma vez, e uma delas é essa, que a gente traz uma atividade, muitas vezes, né, do cadastro RGP, e ainda assim fica algumas arestas, né? Ainda fica muita dúvida, muita dificuldade, e como fica até parecendo às vezes até que a gente não fez nenhuma atividade, né? Mas nós já entendemos essa situação. Eu acho que é importante, né, se for necessário, falar 1, 2, 3 e até mais, a gente ir nessa perspectiva, porque é um processo realmente que envolve a construção do conhecimento ali, não só da perspectiva da política pública, mas tem vários atravessamentos aí que vem antes, né? Que é essa questão mesmo, como você trouxe, da dificuldade da plataforma que se estabeleceu, né, para a comunidade da pesca, que tem tanta dificuldade nessa questão, apesar da FIPERJ já ter se colocado à disposição. A gente sabe que ainda não é o suficiente, né, para dar conta do tamanho do problema que está se apresentando em relação ao cadastro RGP. E essas articulações, Flávio, eu acho que você tem razão, assim, de que a gente né, de alguma maneira, tem que trazer as propostas, tem que se colocar nessas propostas, mas assim, é importante entender essas limitações do PEA-BG dentro do licenciamento ambiental, e aí eu fico assim, com essa fala que você trouxe, não, a gente pode fortalecer, né, ajudar a fortalecer, porque criar em si mesmo, a gente não tem essa autonomia de criar, né? A gente estimula, fomenta a participação, fortalece essa organização, e eu acho que essa sugestão sua pode ser, né, de alguma maneira, trazida para dentro dessa segunda fase, no intuito de fortalecimento desse fórum, desde também de que esse fórum também participe, né, presente, esteja junto aqui, né, das atividades, para que a gente possa juntos construir esse fortalecimento. Mas o PEA em si mesmo, na criação, ele tem algumas limitações, como, né, grande parte das pessoas sabem, mas acho que está considerada aqui, né, está gravada aqui essa questão de que a gente precisa dar um apoio para esse fórum, né, um fortalecimento. Eu acho que essa temática já veio algumas vezes, está voltando novamente. A gente vai ter que, de alguma maneira, refletir sobre isso juntos, né, as lideranças, e eu acho que é importante não trazer essa questão só para o PEA, mas sim para as lideranças que estão atuando, né, atuantes, e para a gente juntos construir esse fortalecimento. Claro que o PEA-BG vai estar disponível para atuar nesse fortalecimento, sabe? E aí eu acho que você tem toda a razão da importância desse fórum, da importância dessa organização, assim, né, ou desse observatório, como você trouxe também, mas desde que ele seja também de interesse da própria comunidade, das lideranças, de tocar essa questão, né? Porque em si mesmo o PEA-BG não tem como fazê-lo, mas ele pode estimular e pode contribuir no fortalecimento dessas temáticas, né, que envolve tanto o fórum quanto um observatório, né? Mas acho que esse assunto é um assunto para a gente continuar debatendo na fase 2, né, sem essas reflexões, e aí a gente se coloca à disposição para fazer isso, tá, Flávio? Vou passar agora a palavra também. Deixa só um instantinho, porque eu me esqueci de uma informação, até para tranquilizar o coração da Márcia. Sim. Nós estamos aguardando aí, Márcia, a qualquer momento, a publicação da prorrogação do prazo para o recadastramento, tá? Então, só o sistema ele já está paralisado, ele vai funcionar, mas também era necessário paralisá-lo e se fundamentasse o pedido de prorrogação do prazo. Estamos só aguardando aí, está para sair a qualquer momento, inclusive pode estar saindo agora na publicação do Diário Oficial, enquanto estamos conversando aqui. Vai sair a qualquer momento essa publicação da prorrogação do prazo do recadastramento. É só isso, desculpa aí. Não, que isso, Fábio. Obrigado. Eu acho que é bom você trazer isso até para acalmar um pouco mesmo, né? A gente imaginou mesmo que isso ia acontecer em função de toda a dificuldade que se apresenta, né? Mas é bom você trazer isso até porque você participa muito dos grupos e, né, tem essa informação aí um pouco mais
detalhada, e na medida que se souber de alguma coisa, fique à vontade para trazer aí para o grupo, né? E agora é a sua vez, seu Valnei. Você pode abrir o microfone do senhor, que está fechado, e trazer a sua colaboração para a gente já ir partindo para os encerramentos, pessoal. A gente pede desculpa pelo Leandro, boa tarde. Boa tarde, Leandro, boa tarde. O problema é o seguinte, tem que agradecer aí as palavras do Sérgio, da Kátia, todo o grupo do PABG, meu grupo aqui de Piedade, entendeu? Porque foi uma coisa muito boa, muito bonita, muito agradável. O pessoal do Colombo também está participando, entendeu? E a gente está aí. Eu não vou tomar muito tempo, não, porque o tempo da gente já está curto, entendeu? Agradecer a todos vocês aí, foi uma maravilha, foi ótimo, entendeu? Toda essa apresentação, todo esse conhecimento que eles trouxeram para a gente, conseguiu chegar em contato com a gente aí, que realmente a gente está precisando disso aí, né? Um contato bom, que é para poder a gente conseguir dar um passo à frente. Como eu venho falando sempre, tem que agradecer o PABG por toda a oportunidade que está dando e o conhecimento que a gente está tendo, que até então, eu, por exemplo, era um cara cru, não sabia de nada, entendeu? Então, a gente já está pegando aí uma basezinha de conhecimento, tem que agradecer vocês por isso, tá bom? Obrigadão mesmo. Tamo junto. A gente que agradece, Valnei. Assim, o PABG, assim, ele hoje aqui, ele não é o protagonista, tá, gente? Eu queria muito, assim, apesar do PABG ser um instrumento, eu acho que hoje é o dia da gente reconhecer o trabalho de vocês, seu Valnei. Do senhor, do Flávio, do Paruque, de todo mundo que está aqui hoje, do seu Carlos, das mulheres super muito participativas, de maneira em geral, grande maioria, né? Assim, a gente sabe que as mulheres têm tomado a frente também na participação de um jeito bem bacana. E hoje é o dia de reconhecimento, isso aí, Gabi, hoje é o dia de reconhecimento dessa força, dessa luta. Então, na verdade, o reconhecimento, o agradecimento vai a vocês, as lideranças que estão resistindo diante de todos esses conflitos, e o PABG é só o instrumento da política pública para que essa voz, essa visibilidade, essas ações cheguem de verdade, né, assim, ao poder público, às petroleiras, e acho que hoje a gente conseguiu, de maneira geral, gente, tocar em assuntos aqui muito... de muitos conflitos, mas também assim, de como superar, né, toda essa relação histórica e conflituosa que a Baía de Guanabara apresenta. Então, nós agradecemos a participação de vocês de maneira em geral, não só hoje, né, ao longo desses 3 anos da primeira fase. Então, só quem esteve presente durante tantas atividades sabe como foi produtivo, às vezes cansativo, né, gente? Porque também nem tudo são só maravilhas, eu acho que a gente também tem que reconhecer que a participação social envolve esse engajamento. Mas o mais legal de tudo hoje é a gente entender que a comissão regional ela está começando a ser consolidada, sabe, Flávio, sabe, Valnei, e seu Carlos, e Mara. A comissão regional ela tem um papel muito grande, muito forte nessas transições, né? Não só na transição das fases do PABG, mas também, gente, nesse papel de fiscalização, nesse papel de conselheiros, né? Porque vocês acabam se tornando conselheiros na medida que é uma comissão, um grupo que representa, né, uma localidade que é tão grande como o caso da Baía de Guanabara, e enfrenta problemas, cada um com a sua especificidade, e a gente entende que a comissão regional ela vai ampliar os olhares, né, assim, do que tem acontecido. Vocês já trazem muitas coisas do ponto de vista da participação em associações, em conselhos, mas eu acho que a comissão regional tem um papel importantíssimo para dentro do PEA, que é essa, de contribuir, né, no direcionamento das nossas ações. E, portanto, o PABG é só um instrumento da luta de vocês, e hoje é o dia da gente realmente reconhecer que está nascendo a comissão regional, né? A gente fez a atividade lá no dia 10, construiu com vocês toda essa proposta, hoje está se fortalecendo cada vez mais essa comissão, eu acho que a comissão ainda não está fechada, a gente precisa fortalecer, trazer mais lideranças que estejam interessadas, né, em ter essa participação cidadã para dentro do PABG, e a gente acha muito importante. Então, de maneira em geral, o que a gente tem aqui hoje é que reconhecer o trabalho de vocês, essa luta do dia a dia, sabe, que está aqui debatendo, construindo, mesmo diante de tantas divergências, né, de tantas contradições que existem na Baía de Guanabara. E aí, portanto, assim, a gente pode ir encaminhando para o encerramento, gente, assim, sobretudo agradecendo, sabe, essa participação dessa primeira fase, e já deixar esse pedido para que a gente continue fortalecendo a comissão regional e as comissões comunitárias. A gente não pode achar que a coisa já está estabelecida, não.
Acho que a gente agora está entendendo que essa comissão ela vai ter um papel de fortalecimento desse olhar, dessa visibilidade das comunidades, né, para dentro do projeto, e que muitas vezes a gente acha que fica muito restrito a vocês, né? Assim, mesmo que vocês tenham toda a vontade de participar, é importante dividir um pouco essas responsabilidades, né? E a Comissão Regional tem esse papel de ser uma voz coletiva, uma voz que atenda às questões regionais, para além das questões locais que estão sempre aparecendo aqui para a gente. Então, a gente entende que, né, assim, que a gente está chegando a uma fase, ao final da primeira fase, já olhando para a segunda fase, a gente vai ter ainda algumas avaliações, vão ter um conjunto de atividades na segunda fase, que a gente vai ter a oportunidade de retomar, né, esse debate, mas o que a gente fecha aqui hoje, né, Luciana, Gabi, Nazaré, Nilceia, Isabela Petrobras, acho que a gente encerra aqui hoje uma fase já entendendo o que não deu certo, o que deu certo, né? O que falta a gente aprimorar diante de tudo isso, porque a luta não acabou, a gente segue, né? A Baía de Guanabara segue sofrendo com todas as questões ambientais que envolve, mas eu fiquei muito feliz com as falas hoje também da Kátia e do Flávio e do Sérgio, que de alguma maneira assim, mostrou para a gente que a gente também tem que olhar um pouco para a nossa história, né? Quando a gente vê todos esses problemas. A história é muito importante para a gente conhecer o que está acontecendo. Se a gente não conhece a nossa história, a gente não conhece de fato como que a gente pode construir estratégias para alterar isso. E eu acho que hoje eles conseguiram de maneira muito bacana trazer isso para vocês, que às vezes a gente também não conhece, a gente também não consegue trazer dessa forma. Por isso que é importante a gente estabelecer essas parcerias, essas interações. Eles estiveram todos com a gente ao longo de toda essa primeira fase, e acho que vão estar, né, vão continuar estando com a gente na próxima fase. E aí mostra a importância da gente fazer essa construção histórica para a gente entender quem nós somos, sabe, assim, e para onde a gente quer ir. E acho que no caso do PEBG é muito importante isso, porque os desafios são muito grandes, né? E a gente não pode dividir essa responsabilidade, não pode estar só na mão de vocês. A gente tem que ampliar essa voz, trazer a participação, e tem um monte de liderança comunitária precisando ser inserida nesses espaços, e a gente conta com o apoio de vocês para trazer essas lideranças para dentro desse espaço, que é o espaço, né, também de controle social, um espaço também de decisão, de tomada de decisão e de participação. Então, a gente acredita que, de maneira em geral, a gente teve um evento muito produtivo hoje, né, e espero estar com vocês novamente. Viu, Nazaré? Espero que tenha atendido, né, de alguma maneira, todas as inquietações que ainda faltam ser trabalhadas no PEA, mas espero que vocês tenham gostado, né? A gente trabalhou nesse evento com muito carinho, articulou muito, fez muita reunião, para isso ser do jeito que foi aqui hoje, a gente precisou trabalhar bastante, né, se organizar, e foi essencial o apoio e contribuições da Comissão Regional, né, e das comissões comunitárias. Tá certo, gente? Por mim, a gente pode encerrar a atividade, né? Assim, a gente ainda tem uma última etapa que é o a gente vai sorteio. Convidar a Isabela, né? A Isabela Loureiro, da equipe de socioeconomia da Petrobras, fazer esse encerramento, e depois fiquem aí que tem o sorteio. É por isso que a gente tem que ter uma cerimonialista, senão a gente parte, né? A gente vai cortar um monte de coisa. Então é isso, me Cris. cortando, hein, Leandro? Tô te vendo. Olha lá, hein? Olha lá. Justo você, né? Brincadeira. Pegou mal, cara. Tranquilo. Então, passo a palavra para você, Isabela, e aí depois a gente, né, Cris, vai para o sorteio de 2 livros, né, que a gente tem sobre a Baía de Guanabara, Descaso e Resistência, que vocês já tomaram conhecimento aí do Emanuel Alencar, e que muita gente gostou da última atividade que a gente fez, e hoje a gente vai sortear mais 2 livros. Então, por favor, fiquem com a gente até o final, para que a gente possa fazer esse sorteio. É com você, Isabela. Bom, gente, ao longo do dia todo foi bastante cansativo, a gente viu um monte de coisa, né? A gente viu os resultados da fase 1, a gente fez uma avaliação do diagnóstico, fez uma atualização dele, né? E conversamos ainda sobre os próximos passos do PABG, né? Então, a partir de abril, a gente vai ter uma nova fase, com novos desafios a serem superados. Daqui para frente, a gente vai estar encerrando todas essas informações, ainda discutindo com vocês o que vocês querem na fase 2, para a gente estar fazendo o fechamento direitinho da fase 1. E a gente espera poder contar com vocês, com a participação de todos aqui
nessa fase final de fechamento e na fase 2. Né? Afinal de contas, o PABG é um direito da categoria da pesca artesanal, não é da Petrobras. É um direito de vocês. Então, ele tem que ser feito por vocês. Né? Agradeço muito a participação de todos no evento. Foi inédito, né, nesse modo online, com tanto tempo assim. Então, foi muito importante. E eu agora quero que vocês descansem depois do sorteio, né? Vamos ver aí quem que vai ser o sorteado, gente. Um bom dia para todos, bom descanso, gente. Muito obrigada pela participação. Eu ainda tenho 3 reuniões hoje, Isabel. Meu Deus. Mas da minha cara você está livre. Aí o Flávio não vai ganhar o livro, não, porque ele já ganhou, tô sabendo. Já tem. Você que já tem, Cris. Nem eu que eu já tenho. Nem a dona Lucéia também. Eu reforço o que eu disse da outra vez. Se eu ganhar, eu abro mão em favor de outro companheiro da pesca. Tá certo, tá certo. Então vamos lá. Então vamos lá, Vivian. Vamos fazer esse sorteio. Vou compartilhar aqui a tela. Não sei se vai aparecer, porque não está aparecendo para vocês, né? Olha lá. Está aparecendo aí? Assim, Vivian. 2 pessoas, é isso? Isso. Pode? Quem tá Manda com sorte? ver. 31. Quem está com a lista aí pode dar uma olhada. 31. Quem foi o primeiro? Fala que fui eu. Pelo print que você colocou aqui, 31 é o Pedro, nosso Pedro Henrique Suruí. É o penúltimo nome. Pô, estourei a boa, hein? Obrigadão. Pedro, arrasou. Parabéns. Parabéns, Pedro. Parabéns. Obrigado. Depois a gente vai pegar o endereço para mandar direto para vocês, tá? Ou então, no caso, como é o Pedro, a gente mesmo entregar, né? Não precisa mandar por endereço. Né? Tem outro livro, né? Tem mais um, vamos lá. Agora sou eu, hein? Presta atenção. 30. Marmelada, hein? 30, Gabi. Não sou eu. Tem marmelada, só sai esse livro para Magé. Tem marmelada. Não. Eu só estou vendo isso. Ó, alguém confere aí para mim. Me parece que se a É o gente Deus. lista por É o Taruque, não? desconta 2 ao Paruque. É o Taruque. Só a equipe peia. Aê, viu o Rio aí? Pelo menos veio para a ilha. Agora sai para aí também, hein, NASA? Ué, são Acabou, 3? Tem Não, outro? são só Acabou. 2. Tem... Dessa vez, Vai ter que esperar a próxima fase. Tem que esperar a próxima fase. Vou logo avisar, não vou dar para ninguém não, é meu. Pode tirar essa tela, por favor. Gente, parabéns a Pedro, parabéns, Paruque. Né, assim, depois que ler, se quiser emprestar para os colegas também, né, fique à vontade. Gente, então a gente agradece a participação de vocês. Foi um dia muito produtivo. Dona Nilceia mostrando o livro dela, que eu entreguei essa semana. Ah, é verdade. Quer dizer, vou passar para a Cris, né? Porque acho que a Cris pode encerrar para a gente, né, Cris? Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Então, a gente, em nome da equipe do PABG, né, a gente agradece a presença de todo mundo, né, que esteve aqui hoje nesse longo dia, mas um dia muito legal, muito produtivo também. E a gente agradece a presença de todas e todos, e também nas atividades, né, da fase 1 que a gente teve nesse ano difícil também, diferente, mas que a gente teve junto, né? Então, a participação de vocês é fundamental para a gente alcançar os objetivos, que é contribuir para a gestão qualificada do território, do maritório da Baía de Guanabara, né? Estamos juntos, e a gente termina aí uma música, né? E até a próxima.